Vamos lá. Temos, então, um debate final. O painel é dedicado aos desafios regulatórios, sempre fundamentais para a produção e uso de biocombustíveis, como quem está no Brasil sabe muito bem, há décadas, que isso é fundamental. Foi e continua sendo assim aqui no Brasil e será assim em diversos países que hoje ampliam ou contemplam o aumento na utilização de combustíveis renováveis. Sempre tem um país aí dizendo que vai subir, vai melhorar, e alguns estão fazendo mesmo, né? Vamos compor o painel aqui, chamando primeiramente o moderador, que é o consultor Cleiton Melo. Cleiton, por favor. Para o painel, o professor da Unicamp, Marcelo Pereira da Cunha. Marcelo, por favor. A diretora de combustíveis renováveis para a América do Sul da Bunge, Cristine Cubo. Também a Maíra Peruso, que é gerente de relações institucionais da Acelen. Por favor. Está conosco o Otávio Cavalet, que é diretor de serviços técnicos avançados da SCS Global Services. Amanda, por favor, Amanda Gondim, frequentes encontros em eventos por aí. Ela é superintendente de tecnologia e meio ambiente da ANP. E completando o painel, Flávio Mingorance. Ele é head de biorefino da refinaria Rio Grandense. Flávio, por favor. Bem-vindos todos. Agora, Cleiton, vamos lá. É contigo. Muito bem. Boa tarde, pessoal. Agradecendo o convite da Biov e do IBP, na pessoa do Daniel, do André. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Eu tive o cuidado de conversar com todos os nossos painelistas antes para poder entender um pouco melhor as questões e aquilo que parecia ser mais importante. E realmente teve vários assuntos comuns aqui nas conversas preparatórias. Eu vou conversar com a Maíra. Maíra está um pouco sem voz, né, Maíra? Mas... Só um pouquinho, pessoal, mas vou tentar projetar aqui. Desculpa. Isso que é isso. Não é virose, tá, gente? Foi só um bom feriado. Ótimo. Excelente. Maíra, você me falou uma coisa muito interessante quando a gente conversou, o quanto que esse setor é um novo setor, é uma nova economia e são novos empregos. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. E como não bastasse a dificuldade de você colocar de pé uma indústria, um setor novo da economia, é um setor extremamente regulado. E nosso painel aqui é sobre regulação. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre... E mais do que isso, a regulação brasileira está vindo depois da regulação de fora. Quando eu falo regulação e certificação, né? Quais são os principais desafios que a gente tem nessa questão dessa regulação? Obrigada pela pergunta. Antes de mais nada, eu agradeço à Biov e ao IBP pelo convite para estar aqui representando a Acelen. A Acelen, vou responder do nosso ponto de vista, né? A Acelen Renováveis, produtora de SAF e HVO, a partir da Macaúba, como nosso principal modelo de negócio. Único projeto do mundo que é integrado da semente ao combustível. Então, a gente está falando de um projeto de 3 bilhões de dólares de investimento. A gente procura dividir meio a meio, então 1,5 bilhão na parte agro e 1,5 bilhão de dólares no biorefino. Isso significa que, num cenário regulatório, de certificação, a gente assume muito risco, né? Porque o que o investidor precisa é de previsibilidade. Nós descobrimos na Macaúba, nós não descobrimos a Macaúba, importante destacar isso, a Macaúba ela é estudada há décadas no país, há 30 anos com muito entusiasmo pelos cientistas. A gente tem diversas instituições, diversas agências de fomento aqui no país que fazem parte do nosso ecossistema, que nos posiciona hoje já tão rápido que a gente já está plantando Macaúba. Então, hoje a gente já domina melhoramento genético,
inovação, tecnologia super diferenciadas, e como que a gente segue avançando, investindo, né, num mercado ainda com tantos aspectos de imprevisibilidade para o investidor. Acreditando muito, de fato, na matéria-prima que a gente tem, porque é uma matéria-prima que nos permite dialogar com todas essas questões que surgem para que a gente exerça, de fato, a vocação que a gente tem como país, onde a gente tem passagens degradadas com tanta aptidão para produção. A macaúba é uma espécie super resiliente que consegue restaurar as passagens e se tornar produtiva nesses lugares. Então, a gente não desloca o uso da terra. Mas, independente disso, né? Mas, assim, a gente tem a macaúba como demonstração de caso que nos permite ir ao encontro de dilemas que a gente enfrenta como país, que é food versus fuel, que foi tanto falado aqui, né? Será que a gente precisa desse dilema? Será que não seria mais interessante para o mundo, que tem diversos mandados, que se a gente, como investidor, a gente hoje, além de esperar o mercado brasileiro, mas se a gente olha para os mercados onde esses mandatos, essas regulamentações, elas já estão mais amadurecidas, e a gente desenha um modelo de negócio que nos permite entregar um combustível drop-in ready, com custo competitivo junto ao QAV, ou seja, a gente vai dando todo o tique ali do porquê que a gente deveria, como país, estar dialogando, mas será que, para a vocação que o Brasil tem, né? E o meu chefe, Marcelo Lira, ele costuma falar, e a gente ficou muito feliz de ver o presidente Hanover parafrasear, a gente brinca isso, né? O que a gente tanto fala, que o Brasil é a fotossíntese da Arábia Saudita, na Arábia Saudita da fotossíntese, perdão. Porque a gente tem muita vocação aqui, a gente tem um domínio histórico da tecnologia através da produção da soja, né, do etanol. Então, a gente precisa falar sobre como que a gente tem técnicas de cultivo, responsabilidade sobre as nossas formas, onde a gente atua, como a gente atua, de uma forma de fato sustentável, para que a gente entregue. Então, procurando responder agora com esse ensejo, né, com mais clareza a sua pergunta, Cleiton, a gente enfrenta com muita coragem, com muita segurança do que a gente está se propondo a fazer, né? Muito investimento em inovação, em tecnologia, muito investimento nessa nossa rede que nos permite também um avanço muito rápido nesse domínio tecnológico, onde a gente vê também um modelo de negócio que vai nos dar um retorno, seja ele se apoiando no mercado brasileiro, seja diversificando com outros mercados, porque a certificação ela está em diferentes mercados. A gente tem o Corsia, que é muito utilizado pelo governo brasileiro, e eles estão procurando deixar o que a gente espera vir do decreto interoperável com o Corsia, né? E o Corsia é uma certificação que alcança muitos países, mas cada país vai ter a sua certificação. Então, essa interoperabilidade das certificações ela é muito importante para que um investidor, um produtor, para os nossos tradings, né, nossas relações de comércio exterior possam ser efetivas. A gente está baseado não só num diálogo onde a gente supera dilemas com os mesmos objetivos, que é garantir produção sustentável, desmistificar coisas que já são desmistificadas, mas ainda utilizadas como subterfúgio, porque o planeta precisa dessas soluções, precisa desses acordos, né? Acho que a gente tem muita oportunidade para avançar com o que a gente tem para oferecer de matéria-prima, com o rigor com que a gente constrói. E, no nosso caso, não é só uma visão brasileira. O nosso investidor, ele é dos Emirados Árabes, né? O fundo Mubadala. Então, uma pessoa num dos painéis anteriores, ele pontuou, né? Existem pessoas aptas ao diálogo, e a nossa diplomacia brasileira, ela é exemplar em seu exercício diplomático. Então, a gente vê cada vez mais esse espaço de diálogo multissetorial se estreitando para que a gente, de fato, avance nessa interoperabilidade das certificações e do que as certificações também exigem, né? Porque não é só a interoperabilidade da certificação em si, mas a harmonização de conceitos, acordos comerciais que alavanquem, que se proponham a superar determinadas barreiras, né? E assim a gente, de fato, consegue exercer essa nossa vocação. Fantástico.
harmonização, né? Ou o máximo possível de harmonização entre regulação local, regulação internacional, certificação local, certificação internacional, por aí vai. Dentro dessa linha, nós temos aqui o Flávio, que é da refinaria rio-grandense, que é outro seríssimo candidato a produtor, assim como a Selen, né? E eu passo um pouco dessa questão para você, assim, Flávio. O que você entende como sendo desafios regulatórios e até de certificação para culturas alternativas? A gente vai falar um pouco mais de soja quando chegar na crise, mas eu entendo que a Rio Grandense está perseguindo alternativas também. Acho que seria muito legal você contar para a nossa audiência um pouco desse processo na Rio Grandense. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos, colegas aqui de mesa. Obrigado a Bioff pelo convite. Rapidamente, falar um pouco da Rio Grandense, não sei se todos conhecem. A Rio Grandense é a primeira refinaria do país, fundada em 1937, que tem como controladores 3 dos principais grupos econômicos brasileiros, Petrobras, Ultra e Braskem. A gente está numa jornada de conversão da refinaria desde 2022, de uma biorefinaria pequena para uma refinaria pequena para uma biorefinaria aí de escala global, com um processamento de aproximadamente 1 milhão de toneladas entre óleos vegetais e residuais, né, gorduras animais. Acho que aqui, Cleiton, a gente vem falando muito ao longo do dia sobre o potencial do Brasil, o potencial que a gente tem, de fato, de ter uma atividade industrial robusta a partir do agro. Eu acho que a gente tem que sair um pouquinho dessa questão do potencial e transformar isso numa execução de fato de negócio, né? Eu acho que, de fato, há desafios regulatórios, né? Mas, assim, eu concordo com o que a Maíra falou. Acho que a gente tem que perseguir esse caminho da industrialização para que a gente consiga gerar ainda mais esse nosso setor que é tão importante, o agro brasileiro. Então, assim, especialmente aqui, a estratégia da Rio Grandense, que eu imagino que ela pode ser replicada para diversas outras companhias. A gente tem hoje uma soja vencedora, né? Acho que não precisa falar de soja aqui, acho que todo mundo conhece bem da safra da soja, do potencial que a gente tem e da execução dessa economia da soja. Mas a gente tem um potencial enorme, olhando o Rio Grande do Sul e outras regiões, de desenvolver as culturas de inverno. Então, culturas como canola, carinata e outras tantas que a gente pode desenvolver, olhando especialmente ali no Rio Grande do Sul. A gente tem hoje 7 milhões de hectares sendo produzidos ali de soja, e de culturas de inverno apenas 1 milhão de toneladas, basicamente trigo e outras culturas de inverno. Então a gente tem 6 milhões de hectares que a gente pode ali desenvolver culturas de inverno. Na nossa visão, 1,5 milhão de hectares, não é só a nossa visão de um mercado geral. Você consegue produzir 1 milhão de toneladas de óleo, até um pouco mais do que isso, e atender mercado internacional de forma robusta. Então, assim, a gente sabe que tem uma questão muito forte, diria que é geopolítica, de tentar bloquear posicionamento da indústria local, da indústria aqui fora dos grandes centros, Estados Unidos e Europa. Mas eu acho que a gente precisa aqui, como brasileiros, tentar, de fato, perseguir esse caminho regulatório, nós como indústria, utilizando também aqui as associações do setor, o governo federal, estadual, enfim. A gente precisa avançar para que a gente consiga agregar valor à economia nacional, né? Então, a gente só vai conseguir transformar esse país sem tirar essa história de potencial, né? O Brasil, que a gente, quando era garoto, o Brasil é o país do futuro, e, enfim... Daqui a pouco a geração dos meus filhos vai estar falando exatamente isso. A gente precisa, de fato, começar a agregar valor, e o setor industrial brasileiro precisa acontecer. Então, acho que o biorefino em si, projeto como o nosso, da Selen e outros, da Petrobras e outros que virão pela frente, eles são transformadores. Então, a gente precisa acreditar, de certa forma. Eu acho que quem está aqui nessa sala, de alguma forma, tem também essa responsabilidade de fazer com que a gente vença esses desafios. E, obviamente, que o desafio regulatório ele é fundamental, mas, assim, se eu não acreditasse nisso, eu não estaria à frente do projeto. Então, a gente tem um caminho para fazer acontecer. Legal. Tanto o projeto da Selen quanto da Rio Grandense, pelo que o Flávio acabou de contar para a gente, contam com, além de soja ou além de uco, até como matérias-primas de transição, né? Contam com novas matérias-primas. Toda vez que você coloca novas matérias-primas, vem um desafio regulatório, um desafio quase que diplomático, né, de como é que você coloca isso para os mercados no destino, né? Antes de passar para a Cris,
Eu vou aproveitar e vou colocar uma pergunta sobre soja para a Cris. Dá para a gente projetar aqui o QR Code de perguntas? Convido todos vocês a já começar a pensar um pouco nas perguntas, começar a mandar as perguntas para a gente, à medida que as respostas vierem, porque depois da primeira rodada a gente já vai passar para tentar responder as perguntas de vocês. O último painel do dia é sempre mais complicado, a gente vai tentar manter vocês mais engajados. Cris, bom, você representa a Bunge. A Bunge é só segunda ou terceira maior trading de grãos do mundo? Maior? Segunda maior? Agora com a integração. Com a Viterra, é a maior. Passou a Cargill. Então, ninguém melhor do que você, ninguém melhor do que a Bunge para estar aqui no painel e falar um pouco para a gente sobre aquilo que está posto hoje na mesa. O que está posto hoje na mesa, no mínimo, seja uma solução definitiva, uma solução transitória para diferentes atores do mercado, é a soja, é o óleo de soja. E a gente sabe que a soja enfrenta alguns desafios específicos, muito peculiares do ponto de vista de aprovação, especialmente em relação à certificação, à regulação para a exportação, para o mercado internacional. Fala um pouquinho disso para a gente, qual é a visão de vocês, como é que dá, potencialmente, como é que se supera isso? Obrigada pela pergunta, Cleiton. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite de estar aqui falando mais uma vez para esse público, né? Acho que aqui todo mundo conhece a Bunge, não tem necessidade de eu contar quem é a empresa, mas só trazendo um pouco do contexto, a Bunge é uma empresa que está há 200 anos operando nesse mercado de soja, que está aqui no Brasil há mais de 100 anos e é a maior esmagadora e a maior exportadora de soja do Brasil. Acho que, pensando nos desafios que essa indústria tem aqui no Brasil, tem uma questão que eu acho que é muito importante, que é o estado de prontidão, né? Assim, o mercado está aí, o mercado internacional está acontecendo, as regulações já começaram, o Corsia está vindo, e a gente tem uma questão de sair da inércia, né? Assim, a gente tem bons projetos promissores, que dependem do entendimento, né? Você falou de previsibilidade, né? Assim, precisa ter feedstock, né? E quando a gente olha o Brasil comparado a outros países, a questão do feedstock, que na sua essência é a produção agrícola, ela está aí, ela está disponível, né? Assim, acho que os grandes desafios dessa indústria não estão nem no esmagamento do grão, nem na própria tecnologia EFA, que já é uma tecnologia consolidada, né? Assim, já existem várias patentes, já existem várias empresas capazes de colocar, e uma vez que o mercado existe, que existe o feedstock, o investimento vem, né? Acho que a questão financeira também se equaciona, por mais que o investimento seja grande. O Brasil tem soja disponível para alimentar essa indústria local. A gente tem a oportunidade de industrializar o país e se aproveitar na produção do combustível, ou continuar sendo um exportador de grãos, né? Acho que só para todo mundo ficar na mesma página, números de 2024, o Brasil esmagou 55 milhões de toneladas de grãos, mas produziu 155, né? O Brasil exporta mais ou menos 2/3 do que produz de grão. E daquilo que esmaga de soja no Brasil, 20% mais ou menos do esmagamento vira óleo. Então, você tem aí 11 milhões de toneladas de óleo. Isso vai para o food, abastece todo o mercado de food, abastece a nossa demanda de biodiesel, e o Brasil ainda exporta 1,3 mil toneladas de óleo, milhões de toneladas de óleo por ano. O feedstock está aí, em quantidade, em volume, em estado de prontidão para alimentar essa indústria para alimentar o coprocessamento da Petrobras. O feedstock está ali disponível. É uma questão de como a gente faz o mundo entender e aceitar a soja como um feedstock sustentável, como ele de fato é, né? Acho que o problema da soja brasileira não é ela ser sustentável, ela ser baixa emissão. É o desafio de conseguir demonstrar, né? Que aí passa muito pela questão de certificação, que acho que a gente vai falar um pouco, né? E pelo desafio político da aceitação desse produto para fora, né?
A gente dentro da Bunge tem um programa de sustentabilidade muito forte, que ele começou não pela demanda de combustível, mas pela própria demanda da indústria de alimentos, que começou antes com os requisitos de sustentabilidade. Então, a gente tem hoje um programa bastante robusto de agricultura regenerativa, a gente tem rastreabilidade de 100% das nossas compras, tanto as compras diretas como as indiretas. A gente, através do nosso programa de agricultura regenerativa, colhe dados em centenas de fazendas pelo país. A gente sempre entendeu que o Brasil tinha um potencial para uma soja de baixa emissão, que o padrão de emissão brasileiro era abaixo daquilo que hoje um Corsia estabelece, que hoje uma Europa olha e fala que não aceita como feedstock de baixa emissão. No final do ano passado, a gente fez um trabalho grande para que a gente conseguisse, dentro das metodologias do Corsia, daquilo que é permitido dentro da regulação, demonstrar que o Brasil tinha essa soja de baixa emissão. E a gente, dentro do nosso programa de agricultura regenerativa, escolheu algumas fazendas, fez a coleta de dados e fez a certificação pela metodologia, o caminho que o Corsia permite, que é usando dados reais da sua emissão, do seu fluxo. Quando a gente fez isso, a gente conseguiu, então, fazer uma certificação do nosso óleo de soja como um óleo de soja não só com padrão de emissão muito abaixo daquilo que é estabelecido como padrão no Corsia, mas também da parcela de incremento adicional de produtividade como low I look risk. Para quem não é familiarizado, isso significa que a gente conseguiu demonstrar que aquela área ganhou produtividade e produziu mais óleo de soja por hectare sem fazer um deslocamento de uma outra área para a produção de alimento. Aquela área ganhou produtividade ao longo do tempo e essa é a realidade do Brasil. O Brasil ganhou mais de 70% de produtividade ao longo da última década. E não por abertura de áreas, né? Quando a gente compara esse 70% com o que é a abertura de área, assim, o grande ganho veio através da melhoria das práticas agrícolas, através de melhoramento genético, que foi um investimento grande que o país fez e que acho que deu super certo. E a gente, sim, conseguiu demonstrar que o Brasil tem esse feedstock. Qual que é o grande desafio, né? E a primeira pergunta que vem quando a gente traz essa notícia é como escala, né? E o como escala tem muito a ver assim, com como a certificação é posta, a forma como você consegue demonstrar, que é todo um conjunto de critérios que trazem uma restrição muito grande operacional, né? Acho que vamos comentar um pouco sobre isso. Mas esse é o grande desafio. Acho que pensar que o Brasil tem muitas áreas replicáveis, similares às áreas que a gente certificou, eu acho que a gente pode acreditar que sim, existe. Agora, ter que renovar essa certificação todos os anos, fazer uma auditoria in loco, área por área, num país com a extensão territorial que tem o Brasil, torna inviável, né? Faz com que o Brasil, que seja inviável o Brasil se aproveitar em escala dessa permissão que o Corsia nos dá. Né? Tremendo desafio. Eu ia te perguntar já como é que escala. Na verdade, eu ia te perguntar quanto você acha que da soja que a gente produz hoje poderia ser certificada. Né? Mas, enfim, é um processo, pelo que você está falando, super custoso e super demorado. Falando em certificação, Otávio, deixa eu fazer a pergunta primeiro para você, depois eu dou o microfone. Enfim, eu acho que a pergunta meio que quase que se autocolocou, né, para você. Quais são os grandes desafios que a gente enfrenta em termos de certificação? Acho que você, se não é o maior, é um dos maiores certificadores desse produto hoje em dia, da soja em particular, e particularmente essa questão que a Cris colocou também. Perfeito. Obrigado, Cleiton. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, estou muito feliz de estar aqui. Gostaria de agradecer a Biov e o IBP pelo convite. Bom, rapidamente, o SCS Global Services é um organismo certificador. A gente trabalha com auditoria. Eu, especificamente, coordeno a parte de revisão de emissões de gás de efeito estufa, que a gente falou hoje do CI Score,
para os programas de biocombustíveis na SCS. Bom, sobre, então, os desafios da certificação, a gente já falou bastante disso hoje, não só nesse painel, mas eu acho que eu vou colocar dois pontos de vista diferentes. Do ponto de vista do cliente, que eu imagino que sejam os principais desafios, e do ponto de vista da SCS, quais seriam esses desafios. Do ponto de vista do cliente, bom, a gente já ouviu algumas coisas aqui hoje, não só nesse painel, como eu disse, mas, bom, coloco o primeiro deles, esses vários esquemas de certificação. A Lu mencionou nisso no painel anterior, em que a gente tem vários esquemas de certificação. O cliente, o produtor, ele gostaria de certificar em vários deles, porque ele não tem certeza do mercado, ele gostaria de mandar esse sinal de que ele é certificado para o mercado para garantir suas vendas, enfim. Então, assim, a gente tem alguns programas que estão aí há mais tempo, o WIL-RED está aí, e tanto o WIL-RED quanto o LCFS estão aí da Califórnia, estão aí há mais de 15 anos. Mas a gente tem outros programas que nasceram recentemente. Os Estados Unidos têm mudado a política de incentivo regularmente, o 45Z não está nem pronto ainda, o Canadá tem o Clean Fuel Regulation, que está no seu 2º ano. Então, assim, tem muitos programas de certificação, está preparado para todos eles, com certeza um desafio, tem um custo adicional. A Lu mencionou também, assim, o custo não é tão grande assim em comparação ao mercado, mas o custo de compliance com certeza e a Lu mencionou isso muito bem. Assim, você está preparado com uma calculadora, documentação e todo o processo de auditoria para vários desses programas, sim, é um esforço grande por parte do cliente. A gente falou de harmonização em algum momento também. No meu ponto de vista, eu acho essa harmonização bastante difícil, uma vez que os programas eles nasceram com intuitos diferentes. O RenovaBio tinha um programa, ele tem a intenção, por exemplo, só como exemplo, de promover o uso de biocombustível no Brasil. Enquanto outros programas eram principalmente focados em redução de emissões, o da União Europeia é de segurança energética. Então, assim, quando eles já nascem com esse viés, eles são muito difíceis de ser harmonizados. E também a gente não pode ser ingênuo de que claro, eles têm um viés político, eles são muitas vezes usados como barreira de mercado. Isso acontece, com certeza. Vamos lá para o segundo ponto. Aqui eles mencionam isso. Especialmente para grãos, a cadeia de custódia é muito mais complexa do que no caso da soja, por exemplo, que é muito mais verticalizado. Então, assim, no caso de grãos, eu pegar o exemplo da soja, você tem um trader. Então, esquemas de certificação em que o balanço de massa não é aceito e você tem que ter segregação de alguma forma, é muito mais difícil de ser aplicado. Mas também, ainda um pouco do que a gente já falou antes, o Brasil ainda tem um caminho longo, principalmente do ponto de vista dos produtores, de estarem preparados para uma auditoria com dados primários. Quer dizer, ter os dados sobre os seus consumos por unidade de fazenda, e isso não é comum, ainda é uma barreira para a certificação com dados primários para muitos dos programas. O terceiro, por parte dos clientes, como desafio, ainda é que a interpretação de alguns programas ela é complexa. Os programas são complexos. Por exemplo, o 45Z, que no caso não é tão pertinente para o Brasil, mas porque exclui grande parte das matérias-primas brasileiras, mas ele não está pronto ainda. E aí os Estados Unidos está trabalhando, está certificando sem uma regulação pronta ainda. A regulação europeia ela passa por atualizações relativamente constantes e a interpretação ela é muitas vezes difícil e assim grande parte do desafio do nosso trabalho no dia a dia da certificação é consultar o ISCC, o RSB e os outros esquemas de certificação sobre como implementar essas regras. E elas são muitas vezes ambíguas e muitas vezes eles não têm a resposta e a Comissão Europeia também não tem a resposta. E aí a gente fala, vamos fazer um piloto, e, enfim, isso é complexo, sim, e essas questões têm evoluído com o tempo. Do ponto de vista agora da SCS, quais são os desafios da certificação? Bom, a gente falou muito de previsibilidade hoje, né? Previsibilidade da demanda da matéria-prima e do produto. Previsibilidade de certificação também é muito difícil.
Assim, eu vou dar alguns exemplos. A gente imaginava que a demanda por 45Z ia ser X, ela foi 3X. A gente imaginava que a demanda pelo CFR do Canadá ia ser X, ela foi 10X. E a gente precisa ter auditores treinados, acreditados e espalhados pela geografia, porque muitos dos programas têm uma visita em campo e, assim, a ICS tem que ser uma empresa global, tem que ter gente para todo lado e você ter a pessoa certa no lugar certo, com o treinamento certo, não é muito fácil. E esse é um desafio que a gente enfrenta todo dia, é equacionar esse quebra-cabeça. O segundo é a questão da confidencialidade dos dados. A gente ainda tem problemas com produtores que não querem dar dados porque acham que a gente vai manipular, vai mostrar isso para o competidor, onde a gente armazena. Bom, isso é uma pergunta que a gente tem tido frequentemente. E, bom, eu não preciso dizer que a gente tem todas as ferramentas para manter essa confidencialidade, mas, de qualquer forma, é um desafio que a gente enfrenta no dia a dia e assim, a certificação ela é baseada na confiança, ela serve para transmitir confiança ao mercado e assim, isso é o nosso principal bem e é o que a gente mais preza sobre a segurança da informação. E o último deles, que a gente falou, e talvez seja a pergunta que a Cris fez, é sobre como vai ser o futuro da certificação. Ela ainda é bastante manual, bastante intensiva em mão de obra, mas a gente já tem ferramentas que fazem as coisas ficarem muito mais fáceis. Eu não vou aqui falar, quer dizer, fazer o trabalho de convencer vocês que a inteligência artificial está aí, vai mudar, e tem mudado muito do trabalho que a gente faz hoje, mas isso vai acontecer na certificação também. E a gente já tem ferramentas para implementar isso em um ambiente de certificação. E a outra coisa é a questão que o André Bello falou sobre a tokenização. A gente já tem experiências com isso. Nenhuma dessas ferramentas vai eliminar a necessidade da validação e verificação de terceira parte. Então, assim, a gente precisa que, conforme esses esquemas, e aí também eu vou colocar nessa mesma cesta o Book and Claim, que é essa desagregação do atributo ambiental do atributo físico, isso vai requerer que a gente faça isso em uma escala nunca feita antes. E aí a gente precisa, então, que a auditoria acompanhe esse tipo de trade, de criação de um atributo ambiental, de uma certificação numa escala que nunca foi feita antes. E a gente vai ter que se modernizar, isso com certeza vai ter que acontecer e já está acontecendo. Então a gente está trabalhando para isso todo dia. Obrigado. Caramba, a gente acha que é só contratar, vai lá e faz, né? Bom. Marcelo, como falávamos no café, falar para convertidos é fácil. O duro é falar para os não convertidos. Vamos falar um pouquinho de iLook. Acho que a Cris mencionou rapidamente, aí, é um termo que eu não conhecia, né, que é Low iLook Risk. Fala um pouquinho dessa questão para a gente. As questões óbvias e as questões não óbvias, né, como a gente conversou antes. Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos. Quero agradecer o convite feito pelos organizadores, a Biov e o IBP. Uma honra estar aqui. Também quero dizer que estou muito surpreso com a quantidade de pessoas chegando aqui no final da tarde. Hora, com certeza. Né? Parabéns. Vou trazer uma informação, Cleiton, compartilhar aqui. Bom, eu sou professor da Unicamp e hoje eu não tenho aula. Isso quer dizer, hoje à noite, né? Isso quer dizer que eu posso ficar aqui até as 8 da noite, tá bom? Acho que a audiência não está muito afim, não. Não, mas eu vou ser breve aqui, o objetivo. Bom, eu vou começar falando aqui, pegando acho que os números também que acho que foi o André Bello que falou na sessão passada, assim, quando a gente olha, veja se eu estou certo, né, para 2050, o mercado, vou chamar de mercado, para combustíveis marítimos, 300 bilhões de litros, né? Para a SAF, 500 bilhões de litros. Então, a gente está falando de 800 bilhões. Né? Eu gosto muito de pegar os grandes números para a gente ter ideia dos desafios. Né? Hoje, no Brasil, nós produzimos, né, somando etanol, bioetanol e biodiesel, 50 bilhões de litros, né, dessa ordem. Se a gente imaginar,
hipoteticamente, que em 2050 o Brasil terá da ordem de 10% desse mercado internacional, né? Então a gente está falando de mais 80 bilhões de litros. Né? Vou arredondar para 100. Então, se a gente considerar esses números, tem vários estudos sobre cenários, né? Então a gente está falando de triplicar a nossa produção de biocombustíveis, né? No mix variado, o que significa, na média, eu fiz a conta um pouquinho antes de chegar aqui, crescer, na média, 5% ao ano. Né? Então, assim, não é pouca coisa. Né? Então, eu estou falando isso porque, para nós brasileiros, naturalmente a gente tem que reconhecer, né? E nós sabemos disso, de todo o trabalho de continuar tendo competência na coordenação para que isso aconteça. Né? Então, o que ocorre? Esse crescimento, né, de 5%, hipoteticamente, ele tem que permear todas as atividades. Né? E não é uma coisa simples. Pois bem, quando a gente pega esses números, né, os grandes números, e a gente pensa de modo imediato em termos de área, então é natural que venha a preocupação, né, dos nossos potenciais clientes no mercado internacional sobre o assunto da sustentabilidade, em particular sobre a mudança do uso da terra. Né? A Cris aqui, né, falou com toda a razão, né, a respeito do enorme potencial que a gente tem a respeito da soja, né, de nós até esmagarmos mais para produzir mais biocombustíveis, o nosso potencial é enorme. Mas é natural que surja a pergunta do seguinte: bom, se o Brasil deixar, né, se o Brasil reduzir expressivamente as suas exportações de soja, você vai perturbar outros produtores. Né? Então você vai causar a mudança do uso da terra, né, em outros países. Então é aí que começa, né, o assunto da pergunta, que em grande escala ela tem a sua pertinência, que é o assunto da mudança do uso da terra causada por efeito indireto. Né? Então, se hipoteticamente o Brasil reduz a metade as suas exportações de soja, né, para esmagar mais e produzir mais biocombustíveis, né, produzir aqui, né, mais farelo com destino, né, para todo o mercado de proteína, então é natural que surja a pergunta: bom, se o Brasil fizer isso, quem é que vai ocupar, né, esse mercado de produção de soja e como é que vai ser a mudança do uso da terra mundo afora? Então, a gente está falando de um efeito econômico. Né? Eu sei que eu estou falando aqui, como colocou o Cleiton, né, entre nós aqui convertidos, mas vocês percebam que essa mudança do uso da terra, tendo como driver aspectos econômicos, né, que é chamada, né, da mudança do uso da terra por efeito indireto, ela tem a sua razão de ser. Bom, qual que é o problema, né, do assunto do ILUC? A mudança do uso da terra causada por efeito indireto. Em primeira instância, a preocupação com a redução das emissões de gás de efeito estufa, né? Mas também o que vem a reboque, né? Entre elas a discussão, né, colocada como competição entre alimentos e biocombustíveis. É claro que nós sabemos, né, que até a expressão correta não é essa, são alimentos e biocombustíveis, mas mundo afora é esse tipo de pergunta que nós vamos escutar. Também vale a pena a gente chamar a atenção que mesmo no mercado doméstico, pelo menos tecnicamente, nós poderíamos consumir muito mais etanol do que nós consumimos, dado que 85% da nossa frota, ou dessa ordem, é flex. Né? Dado que a gente importa 25% de óleo diesel mineral, né, nós poderíamos ter mais biodiesel. Né? Então, de novo, os desafios de coordenação, eles estão sempre presentes, né? E nós assistimos aqui, né, os vários atores, né, eles não são pequenos, mas o Brasil tem evoluído sim e tem mostrado competência nesse assunto. Né? Mas não é pouco desafio, quando nós sabemos de todo o nosso potencial, né, ocupar no mercado internacional uma parcela expressiva do mercado de biocombustíveis para o setor de transporte marítimo de carga, né, e também para o transporte aéreo. Muito bem. Então, tecnicamente, só para a gente falar um pouquinho, né, dos desafios desse assunto aí de avaliar os impactos relacionados à mudança do uso da terra por efeito indireto, como o driver, né, desse aspecto é assunto econômico. Bom, primeiro, nós não conseguimos medir fisicamente a mudança do uso da terra causada por efeito indireto.
O que isso significa? Admitindo e sabendo que o driver é econômico nessa pergunta, nós temos que usar modelos. Né? Modelos econômicos, que tipicamente são modelos matemáticos. Né? Eu, quando leciono essas disciplinas, eu sempre lembro que um modelo sempre será uma simplificação da realidade, coisa que nós fazemos dia a dia. Né? Então, um bom modelo é aquele que traz a boa resposta para a pergunta que você quer responder. Muito bem. Um modelo, um dos modelos que é mais utilizado, né, para essa avaliação de iLook no âmbito, né, por exemplo, ali do CORSIA, ele é um modelo econômico global. Eu sei que vocês, né, já ouviram muito falar a respeito. É o tal do GTAP, GTAP, que é Global Trade Analysis Project. Em inglês a gente fala GTAP. Né? Então, sucintamente, o que é esse modelo? Ele é um modelo que enxerga os vários países do mundo. Né? Cada país do mundo tem um conjunto, né, da ordem ali de 50 setores. Ele é um modelo que ele foi desenvolvido no início dos anos 90, né? E tem várias versões do GTAP para finalidades diferentes. Um deles, que é o chamado GTAP Bio, é para avaliar os aspectos, né, com relação a iLook devido a cenários de produção de biocombustíveis. O que acontece? Esse modelo ele tem usado, por exemplo, bastante no CORSIA, que por enquanto no CORSIA a visão trazida ali, né, com relação a iLook, ela é quantitativa. Né? Então, o que ocorre? Nesse modelo, existem vários aspectos com relação às especificidades do Brasil para a produção de biocombustíveis que estão completamente erradas. Né? Então, no momento, eu coordeno um projeto para aperfeiçoar esse modelo, né, com apoio financeiro da Petrobras. E a gente conta com mais atores aí da academia. Né? Então, a gente tem a participação da FGV, né? E tem participação, né, da USP no desenvolvimento do modelo. E qual que é a nossa finalidade? Melhor descrever as condições brasileiras para a produção de biocombustíveis. Tá? Eu vou falar aqui de 2 aspectos centrais. Por incrível que pareça, na última versão do GTAP Bio, não tem a produção multicrop, ou seja, não tem a produção de milho segunda safra. Então, vocês imaginem, vocês 2026. Vocês quantificarem, né, emissões de gás de efeito estufa, onde esse aspecto é ignorado. Tá? Um outro aspecto é que, assim, embora o Brasil, né, seja uma região só, isso vale, né, para os vários países que estão no modelo, nós temos diferentes AEZs, as zonas, né, agroecológicas. Muito bem. Tem uma porção da região oeste do estado de São Paulo e do leste ali, né, do Mato Grosso do Sul, que em termos de AEZ é classificada como se fosse o bioma amazônico, por incrível que pareça. Então vocês imaginem quando é feita uma simulação, né, e que há um avanço de uma cultura naquela região, vai causar desmatamento, a iLook vai lá para cima. Né? Muito bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque nesse trabalho, a gente está buscando fazer esse aperfeiçoamento, né? O desenvolvimento desse modelo, ele foi discutido há 3 anos atrás por uma demanda da ANAC, né? E que nós estamos fazendo, né, com o apoio desses atores, com a participação da Agroícone, né, com a finalidade de fazer o quê? Melhor prover os atores brasileiros que atuam com muita competência, né? Então a gente melhor prover com informações técnicas para subsidiar a estratégia de posicionamento do Brasil, né? Que muitas vezes conversa com não convertidos, eu vou até dizer com subvertidos, né? E vou dizer outra coisa, né? A gente já está no final da tarde. Existem algumas afirmações com relação a tirar conclusões sobre a produção de biocombustíveis no Brasil, que elas são até descaradas. Né? A Luciane estava me contando aqui, né, antes aqui no café, que há um artigo, por incrível que pareça, publicado, usando, né, econometria, técnica matemática e economia de modo muito raso, afirmando que a produção de milho segunda safra no Brasil ela melhora a rentabilidade sobre o uso da terra e que, por consequência, essa melhor rentabilidade induz expansão de cultura agrícola sobre desmatamento.
Não há lógica nenhuma nesse aspecto, né? Porque a gente está falando de ganho de produtividade, e ganho de produtividade é justamente para permitir, né, melhor produzir biocombustíveis numa menor área que contribui até para a redução das emissões, né? Só para eu concluir, então, aqui minha fala, então, assim, o desafio em termos de mensurar a ILUC, né, diz respeito, em primeira instância, que você não consegue medir fisicamente, né? Então, o grande desafio do debate, né? Porque, assim, para nós aqui convertidos, é muito fácil a gente falar desse assunto, né? Então, o esforço brasileiro tem que continuar sendo, né, de continuar melhorando, né, a articulação e a comunicação para não convertidos e até subvertidos, né? Eu quero chamar a atenção que esse esforço que a gente vem fazendo, né, de contribuir para o Brasil ter melhores condições para o debate técnico, científico nessa área, também na Unicamp, a gente está aprimorando esse modelo, né, que eu falei para vocês em colocar, em melhor descrever as condições de produção de biocombustíveis no Brasil, mas a gente está trabalhando nesse ano para aprimorar o modelo ainda mais, para que a gente tenha as condições de avaliar impacto sobre a ILUC, no nível de regiões intermediárias, até para melhor poder avaliar e trazer mais subsídios para a expansão de biocombustíveis, olhando em particular para a cadeia da soja e o que está relacionado a ela, né? Esse esforço que a gente está fazendo, eu preciso mencionar, ele está sendo feito com o apoio da Biov, com o apoio da Aprobio, né? Isso é importante por quê? Porque a gente vem percebendo cada vez mais a participação de vários atores, né, de forma coordenada, para prover o Brasil com informações técnicas, científicas, que nos dê mais condições de fazer esse debate, né, no âmbito, por exemplo, do Corsia, no âmbito da IMO, né, para que barreiras que não são consideradas, né, ou que não devem ser consideradas como de fato científicas, elas serem utilizadas, né, na verdade, com outro propósito, o que é algo que todos nós já conhecemos, né? Quando um determinado país tem um determinado interesse em proteger, né, determinados setores, né, são usados vários instrumentos que são até não são bem qualificados. Muito bem. Quando a gente acha que está difícil, sempre fica um pouquinho mais difícil. Só lembro da Maíra falando, vamos criar um mercado novo, como é difícil criar um mercado novo. Amanda, não foi por acaso que eu deixei a última pergunta para você, porque você, como representante da ANP, o órgão regulador, obviamente, eu acho que a gente consegue amarrar um pouco as respostas que a gente teve antes aqui no painel. Quer dizer, eu queria que você falasse um pouco sobre quais são os grandes desafios e quais são os próximos passos da regulação do SAF. O que vem por aí? Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite, né, do IBP e da Biov. É sempre um prazer estar aqui. Alguns já me conhecem da minha jornada como SAF, né, enquanto professora da universidade. E hoje eu estou na ANP como superintendente da parte de tecnologia e meio ambiente, né? E houve uma mudança estrutural pequena, mas considerável, na qual eu fiquei com a parte de transição energética da ANP. Isso me envolve na parte de hidrogênio, CCS, metano, descarbonização da parte de petróleo e gás também, e os certificados, né, incluindo o RenovaBio. O RenovaBio está sobre a minha coordenação, junto com outros combustíveis aí do futuro que vão necessitar do certificado, né, de acompanhamento do projeto. Além disso, trabalho com PDI da ANP, da cláusula do PDI, então a parte de regulação da parte de PDI da ANP também está sobre a mesma superintendência. Então, nesse sentido, né, já vi que eu tenho muito trabalho pela frente, né?
Eu costumo dizer que, assim, eu briguei muito pela Lei Combustível do Futuro, né? Quem me conhece aí sabe, trabalhei arduamente pelo projeto. E no dia que ele foi aprovado, eu digo, pois é, o trabalho vai começar agora, porque o trabalho vai ser muito maior de botar tudo isso em pé, né? E, assim, fiquei muito feliz porque, de fato, o documento em si, né, falando, foi com diesel verde e com SAF, e acabou envolvendo etanol, o biodiesel e o biometano. Eu tentei o marítimo, não consegui. Na época, eu tentei ainda no Congresso, com o Ziraldo e o Arnaldo Jardim, né, o Ziraldo é o assessor que trabalha ardamente. A gente tentou, ainda fez um texto, mas foi entendido por não apoio dos stakeholders na época, que não estava maduro o assunto, né? E aí não entrou na Lei Combustível do Futuro. E aí a gente ficou com a tarefa da ANP, né? A ANP ela trabalha a partir do decreto. Então ela constrói ali a resolução e que faz toda a estrutura, né, de trabalhar esses certificados, controlar e fiscalizar. Não só fiscalizar, que não é a minha parte, é a parte de qualidade, mas a questão, né, dos certificados em si está sobre nosso comando aí. E aí, a partir do decreto, a gente trabalha as resoluções, né? E, fruto da Lei Combustível do Futuro, saiu o primeiro decreto, o decreto do Segob, do biometano, da descarbonização do gás natural, né? E ele vem com uma novidade, sempre comparado logo com o que existe do RenovaBio, mas ele é um certificado de origem, tá? Na qual a gente vai controlar a meta, onde a meta continua sendo determinada pelo CNPE e modificada à medida possível, e já foi divulgada que será de 0,5% inicialmente, certo? E a gente já iniciou tanto com as resoluções, audiências públicas, e a gente está construindo isso daí. A gente está agora trabalhando no software para poder controlar tudo isso, mas já tem escriturador, né, habilitado, né, ACO habilitado, para o Segob. E o Segob vai trazer a descarbonização e deu uma acelerada no mercado impressionante. Isso é o resultado de uma política pública para crescimento e para a construção de um mercado. E que isso é necessário. Então, eu digo assim, que vale a pena a lei para dar segurança e previsibilidade, né? E isso a gente sente necessidade no Brasil, muito mais. Até estava alguém falando aí, nos Estados Unidos, miscigenação na Europa foi feito, né, de forma experimental. Mas aqui no Brasil, culturalmente, se espera as coisas estar mais firmes para poder investir. É um pouco diferente, porque talvez o dinheiro seja mais difícil. Tá? O dinheiro lá fora é mais fácil. Então, o pessoal investe, depois cria um mercado para aquilo, depois cria regulação para aquilo. E a gente não, fica, existe, mas se não tiver regulação, eu não dou um passo. Fica aqui tudo no papel no projeto. Quando sair agora, eu vi vários projetos antes de sair a lei, e nenhum saiu do papel. Briguei por vários, pessoalmente, sentei com a Petrobras, o André sabe disso, bota para frente. Não, precisou vir, de fato, a Lei Combustível do Futuro, que já deu alguns marcos, né, para isso ser construído. E a importância da lei é porque ela tem que vir impulsionando aí o mercado de uma forma justa. Então, eu não posso botar uma meta lá em cima e dizer que vou trocar de imediato, porque isso eu vou causar, né, um custo muito alto, não vai ser absorvido, vai causar problemas. Então, a gente tem o maior cuidado com relação a isso, né, que a gente tem como a Petrobras diz muito, né, a transição energética de uma forma justa, em que todos possam utilizar, né, mas que tragam mais emprego, melhoria de economia, melhoria do mercado, né? E aí a gente estava brincando, a gente estava almoçando e eu disse assim, a ANP fica como regulador, né? Constrói a política pública, ainda fiscaliza e ainda julga.
Aí fez, né, muita coisa por uma coisa só. Eu fiz, não, tem mais um pouco. Ultimamente, estão dizendo para a gente que, além disso, a gente tem que apontar o que é que essa política pública está trazendo para o país, se ela é válida. Então, portanto, me ajudem, né, vocês que estão implementando a lei, a dizer quantos empregos está impactando, qual a região que está impactando, socialmente se estão trabalhando, porque, de fato, isso está sendo cobrado, né? Não é só dar lucro, não é só criar um mercado, mas é trazer melhorias para a população, para uma região. Isso traz uma responsabilidade maior. E a gente sabe que isso existe, né? Vocês lá da Selling que estão no mercado, e não. Mas a gente sabe que muda. Isso, né? Pois é, mas eu estou com esse problema, tá? A ponta da língua a gente responde aqui. A gente está com problema. Vocês sabem que o RenovaBio teve várias judicializações. Tem gente se apoiando num relatório, né, do próprio tribunal, isso várias conversas. E uma outra coisa que tem que ter muita consciência, porque a gente precisa tanto do mercado. Eu digo, trate com carinho o Segob, que está aí no mercado. Por quê? Porque a gente constrói, e aí eu falo do cuidado que a gente teve de construir a muitas mãos. E aí a forma que o mercado trata isso, a seriedade trata isso, é que vai dizer se o negócio vai para frente. Então, vocês precisam tratar com muito cuidado esses certificados para que ele realmente traga benefícios, né? E tem que estar próximo, é aquela história. Eu não vou apontar os erros ou melhorias, não deve. Deve, estamos abertos para... Isso aqui precisa melhorar. Como? Vamos sentar, conversar e melhorar. Mas não derrubar o que foi feito. Olha a diferença, né? Eu vou contribuir para continuar construindo melhor, né? E não eu desmanchar. E aí é essa a questão, né, de fazer. A gente vem trabalhando nisso aí para o futuro, mas o futuro, é isso que eu estou dizendo, depende muito de como o mercado vai receber. A gente está construindo o Segob, vai receber o CEASAF, o do Diesel Verde, que eu ainda não sei como vai chamar, o Darlan estava aqui impulsionando, e a gente está disposto a construir, a auxiliar isso tudo e dar previsibilidade ao mercado, né? Que ele trabalhe com segurança, tudo, e para o benefício de todo isso daí. Exatamente. Então, eu acho que a gente está junto. Eu acho que a Lei de Combustível do Futuro, eu que participei enquanto pesquisadora, foi muito aberta, muito dialogada. Eu participei, né, enquanto professora de muitos pontos, e isso é uma diferença de muitas leis que foram construídas, tá? Eu acho que cabe a essas mesmas mãos construir e fortificar os certificados que estão sendo criados. Eu acho que o recado é isso. Fica aberto a mais perguntas, né, a qualquer dúvida, e seguir aí. Legal, ótimo, Amanda, obrigado. Perguntas, que nós estamos acabando. Vamos passar só 15 minutos aí, ou 20 minutos do tempo de encerramento do painel. Perguntas? Não veio nada aqui, não apareceu nada no meu WhatsApp. Então, tá bom. Posso fazer um comentário? Então? Opa, palavras finais. Amanda, assim, nós temos na literatura, né, em academia a gente fala assim, né, a gente tem vários números a respeito da geração de empregos, quando a gente fala de biocombustíveis e de combustíveis fósseis, né? E claro, os nossos colegas aqui, né, do setor produtivo, mas assim, ano e meio atrás, e o livro foi lançado, acho que ano passado, se não me engano, Bioethanol Fast Track for Development, né? Então, só para compartilhar com todo mundo. No Brasil, para cada unidade energética, eu não estou falando por litro, para cada unidade energética produzida de biocombustíveis, comparado com cada unidade energética de combustível fóssil no Brasil, leia-se gasolina e óleo diesel mineral, nós geramos 5 vezes o número de empregos comparado com combustível fóssil. Isso considerando toda a cadeia produtiva, né?
Então, quando a gente fala de biocombustíveis, né, insistentemente, né, o Brasil, nos fóruns que a gente participa, né, a gente divulga isso, e a gente está falando de biomassa moderna, isso é bastante conhecido, né? Um outro ponto que é importante, né? Vou me aproveitar que você, como pesquisador, está aí debruçado no iLook, no uso da terra, essa questão do pessoal lá fora como nos enxerga, né? Eu acho que a gente tem meia culpa, tá? E eu vou botar a cartola de pesquisador aí também, porque a gente trabalha pouco essa divulgação para fora dos dados internos, e isso talvez seja um papel do pesquisador, né? Da gente pesquisar esses dados e divulgar esses dados em ambientes externos, em divulgações internacionais, e a gente levar muito isso daí, porque eu acredito que se a gente levasse isso fortemente, aí, lógico, o que está acontecendo, quando o governo, né, vai lá conversar, tem vários estudos para apontar, que foram aprovados internacionalmente, que foram colocados, dados que foram colocados, e isso vem com investimento de pesquisa e desenvolvimento, né? A gente tem hoje 60% de tudo que é investido em energia no país da cláusula do PDI da ANP, tá? Que é uma política pública, 1% lá de investido dos royalties, né? O biocombustível está numa fase ainda brigando com o custo economicamente, é mais caro e etc., né? Mas a gente precisa, sim, investir mais em pesquisa, desenvolvimento e produção de dados que nos ajudem, né, a colocar isso aí. A Selling tem alguns projetos, um projeto belíssimo, inclusive com o PDI, né? Com o PDI da ANP, é lindo o projeto lá, né? Então, nesse sentido, a gente precisa aumentar isso, que mais pesquisadores, né? Todo evento que eu vou de pesquisador, a gente tem que botar a carapuça, a gente precisa, né, trabalhar muito mais para isso, e a gente precisa dar subsídio à formação de políticas públicas, né, enquanto universidade, enquanto, né, isso daí. Cleiton, você me permite? Porque a gente está desenvolvendo um novo setor, né, um setor que promove bioeconomia, que promove novos mercados, que promove recuperação de pastagens degradadas sem competir com o alimento. Então, acho que a gente focou muito aqui em certificabilidade, né? Elegibilidade e certificabilidade de matéria-prima, mas esse ponto que a Amanda trouxe sobre a importância de outras políticas, né? Que seja de incentivo fiscal, e outras políticas complementares que a gente pode citar aqui, muitas, mas, enfim, são muitos os pilares para o desenvolvimento de um novo setor. E a gente tem, como o professor falou, né, aqueles que já estão adeptos, mas os aversos, enfim, e são muitos o alcance que a gente precisa ter, ele é longo. Por isso que fica aqui até um convite, tanto para a gente falar mais sobre a Selling, mas falar mais sobre o setor também, porque é um espaço de diálogo multilateral que precisa de pessoas que estão realmente interessadas ou em apresentar mais desafios para que a gente se prepare e avance em conjunto, ou que a gente, de fato, avance juntos, né? Eu tenho outro pedido para fazer para o setor que está aqui. Vá lá no governo e diga dos benefícios. Eu estou dando tantos empregos, eu estou fazendo isso. Porque, assim, se move para ir para Brasília para pedir mais alguma coisa ou para questionar alguma coisa, dizer que aquilo não está funcionando. Se move, e eu vi muito. Mas tem que se mover dizendo assim, essa política para mim é importante, protege ela, melhora ela, porque ela, através dela, me deu suporte para me trazer mais empregos, para me conseguir trabalhar, para me conseguir... E eu estou com isso, ela precisa crescer porque eu estou construindo isso. Então, isso daí é muito interessante, como o ruim bate muito mais rápido do que o bom. Não sei porquê, mas é isso, né? Então, a gente precisa mudar
esse mecanismo aí, né, valorizar o que está sendo feito e contribuir para melhorar. Isso tem que ser feito de forma contínua. E a gente não tem que ter problema de mudar. Ah, não deu certo? Não, deu certo até aqui. As coisas mudaram, o cenário mudaram, a gente muda o papel de novo. Senta, conversa e muda de novo. Quantas vezes for necessária. Eu passei por isso no Segov, todo mundo... Ah, mas eu queria isso, mas só dá certo se for isso. Eu digo, vamos colocar o que a gente se sente seguro, o que a gente dá certo. Vai ser para sempre isso? Não. A gente vai fazer análise de regulatório, a gente vai conversar com vocês e, se for preciso mudar, a gente muda no outro mês. Faz audiência pública, muda e pronto. Qual é o problema? Nenhum. Ajuste de narrativas, né? A gente tem que ir ajustando a narrativa e a maneira como a gente defende e apresenta publicamente, não só para governo, mas como você mesmo colocou, Amanda, para a academia. E não só a academia local, a academia global, né? E no final das contas trata-se de construir a narrativa correta, defender a narrativa correta do jeito correto ao longo do tempo, né? Bom, pessoal, eu agradeço demais aos painelistas, foram super receptivos e agradeço pela discussão. Mais uma vez agradecendo a Biov pelo convite, pela presença de vocês a essa hora, 5:50, com 20 minutos de atraso. Muito obrigado a todos vocês.